ontem e hoje? Deram uma olhada no AVA? Pois deem uma olhada no AVA, tá? Sim, eu vi que o senhor postou todas as atividades pré e pós-aula. Pós-aula, quer dizer, né? Muita novidade lá, até o 14º encontro. Tem atividade lá até que semanas que a gente não passamos ainda por elas, né? Mas, de qualquer forma, tá lá. Gente, então hoje a gente começa aí no dia 22/10/2020. Os meus alunos do 7º A, Direito Administrativo 1, começamos a trabalhar o tema atos administrativos. Tema importante, muito cobrado em prova, muito lembrado na prova da OAB, muito lembrado nas provas de concursos públicos, tá? O primeiro ponto que a gente tem que fazer é definir o que realmente é ato administrativo. Né? Quando a gente fala ato administrativo, o acadêmico pensa logo que são todos e qualquer atos praticados pelo poder público, pela administração pública. Mas não é bem assim. Nem todo ato praticado pela administração pública é um ato administrativo, tá? Isso, inclusive, já diversas vezes foi peguinha de prova, porque as pessoas entendem que ato administrativo seria todo e qualquer ato praticado pela administração pública, e não o é, certo? Bom, então o que é que nós vamos estudar? São atos, meus queridos, que são praticados pela administração pública, mas tem um certo conjunto de características para que realmente sejam considerados atos administrativos. Conforme no material que eu mandei para vocês, nós temos alguns atos que são praticados pela administração pública que não trazem consequências na órbita jurídica, que não modificam, não criam, não extinguem nada na órbita jurídica. São chamados de atos meramente materiais ou atos ajurídicos. Esses atos não são, conforme parte da doutrina, entende? Não são considerados atos administrativos. São atos da administração, mas não são atos administrativos. E também nós temos atos que são praticados pela administração pública e que são regidos por normas de direito privado. E aí vai seguir o que nós aprendemos dentro do direito civil. E aí, nesse caso, também não é um ato administrativo, é um ato da administração pública. Para ser ato administrativo, tem que ser um ato praticado pelo Estado, pelo poder público, tem que trazer consequência para a órbita jurídica, tem que ser regido por normas de direito público. Então, essas características iniciais que a gente pode apresentar para vocês para definir o que realmente nós estamos estudando. Atos administrativos. Daiane, nem todo ato da administração pública é ato administrativo, mas todo ato administrativo é ato da administração pública. É essa caretinha que eu queria ver mesmo. Vamos lá. Vou repetir. Olha só. Imagine assim, ó. Para facilitar a vida de vocês, façam assim. Vocês que estão com o caderno na mão. Vocês vão abrir uma chave. Tá? Coloca assim, atos da administração pública. Atos da administração pública, abre uma chave na frente de atos da administração pública. Ok? Você coloca assim, número 1. Número 1. Atos ajurídicos. Número 1, atos ajurídicos. Aí, pula uma linha. Número 2, atos jurídicos. Número 2, atos jurídicos. 2 pontos. Na linha de baixo, letra A. Atos regidos pelo direito privado. Letra B, atos administrativos. Eu sei que vocês entendem melhor as coisas com organograma. Muitos de vocês entendem melhor as coisas com organograma, né?
Então, ó, o organograma que a gente botou aí agora, que você viu aí no caderno, olha para ele, Daiane. Olha a frase que o professor falou, vou repetir. Nem todo ato da administração pública, olha para o organograma, não olha para mim não. Nem todo ato da administração pública, é ato administrativo. Mas todo ato administrativo é ato da administração pública. Concorda agora? Sem careta? É só olhar o organograma. Tá? Os atos ajurídicos, os atos regidos por norma de direito privado, não são atos, segundo parte da doutrina, não são atos administrativos, são atos da administração, de forma geral. Mas para ser ato administrativo tem que trazer consequência para a órbita jurídica, tem que ser regido por norma de direito público. Tem um ponto aí que é discutido de forma minoritária pela doutrina, em especial apresentado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele cria uma outra categoria aí de atos jurídicos, seria uma letra C, tá? Mas isso é corrente minoritária, a corrente do Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio, ele fala que nós temos também os atos de governo, os atos políticos. E segundo ele, os atos de governo e os atos políticos não podem ser confundidos com atos administrativos, tá? São atos que também trazem consequência para a órbita jurídica, são atos regidos por norma de direito público, mas não podem ser confundidos com um ato administrativo. Por que não podem? Porque esses atos de governo, esses atos políticos, eles têm origem no texto constitucional e são de grande relevância no Estado. Por que são de grande relevância no Estado? Ou porque são atos decorrentes do trato do presidente da República perante organismos internacionais ou perante estados soberanos, ou então atos do presidente da República na sua relação com outros poderes. Tá? O professor cita exemplo aí de atos de governo, atos políticos, né, que tem essa relevância toda, que tem sede no texto constitucional. Simples. Né? Declaração de guerra, tratado de paz, tratados internacionais de forma geral, intervenção da União em Estado, tudo isso são atos políticos, atos de governo, são atos importantíssimos, tanto é que estão previstos no texto constitucional. Mas isso é corrente minoritária. Tá? Eu, inclusive, entendo, concordo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, realmente não deveria ser tratado no mesmo balaio a coisa, né? Mas é corrente minoritária, tá? Para a grande maioria da doutrina, os atos políticos, os atos de governo são atos administrativos, tá? E são trabalhados como atos administrativos, em que pese, na minha opinião, a formulação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello está corretíssima, tá certo? Bom, no material que eu mandei para vocês tem um conceito aí de ato administrativo. Tá lá assim, ó. Toda prescrição unilateral, juízo ou conhecimento predisposta à produção de efeitos jurídicos. Faltou produção aí, tá? Quem tá com o material aí já pode acrescentar aí. Predisposta à produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes no exercício de suas prerrogativas e como parte interessada numa relação estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei, sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema normativo, sindicável pelo judiciário. Nesse conceito, tem alguns pontos aqui que remetem àquelas características que eu falei para vocês. Tá? Olha só, toda prescrição unilateral, juízo ou conhecimento predisposta à produção de efeitos jurídicos. Lembra que eu excluí os atos ajurídicos? Predisposta à produção de efeitos jurídicos, primeiro ponto. Tá? Regido por norma de direito público. Leonardo, aonde que tem nesse conceito falando isso? Aonde que nesse conceito que aparece falando que o ato é regido por norma de direito público? Aonde que tem aqui?
Boa pergunta, professor. Alguém sabe o conceito aí? Vamos ver se... Nós já falamos isso várias vezes para vocês. Eu acho que é na parte interessada da relação. Não é. Não é, sabe por quê? Porque quando o ato é regido por norma de direito privado, também é interessado na relação. E aí, o que vocês acham? Lembra quando nós falamos sobre supremacia do interesse público? Regime jurídico administrativo, indisponibilidade do interesse público, né? Eu falei que esse regime jurídico administrativo cria o quê? Prerrogativas e sujeições. Prerrogativas e sujeições. Então, meus queridos, sempre que vocês se depararem com essa palavra, o Estado agindo com base em suas prerrogativas, isso é direito público. Isso é direito público, tá? E a parte final desse conceito também é importante. Último trecho do conceito. Sindicável pelo judiciário. O que é isso? Que pode ser revista pelo judiciário. Pode ser revista sempre? Sempre. Em que aspecto? No aspecto da legalidade. Prestem atenção nessa frase. Todo e qualquer ato administrativo pode ser sindicável pelo judiciário quanto à sua legalidade. Quem vai dizer, por último, se o ato é legal ou ilegal, é o Poder Judiciário. Ok? Tranquilo até aí? Vamos lá então, ó. Tem para que esse ato, né, seja criado, formado, para que esse ato seja perfeito, concluído, né, para que ele seja considerado perfeito, acabado, pronto, você tem que encontrar um conjunto de requisitos. São os requisitos do ato administrativo, tá? Parte da doutrina apresenta 7 requisitos. Parte da doutrina apresenta só 5 requisitos. Doutrina majoritária, 5 requisitos. Doutrina minoritária, 7 requisitos. Nós vamos estudar qual doutrina? A minoritária. Por quê, professor? Porque se você sabe a minoritária, você sabe a majoritária. Simples assim. Tá? E a minoritária também costuma cair em prova. Bom, vamos lá então. Quais são os elementos do ato administrativo? Primeiro elemento, agente público competente. Então nós temos que falar sobre 2 coisas para vocês, para entenderem, para que vocês entendam o primeiro elemento. O que é agente público, o que é competência. Agente público competente. Então, agente público, quem é o agente público? Essa designação, essa nomenclatura, é a nomenclatura mais abrangente que nós encontramos hoje para falar sobre servidor público. Então, servidor público em sentido amplo é o agente público, que vai envolver 7 categorias diferentes, que nós vamos estudar no semestre que vem. Tá? Quais são essas 7 categorias? É o agente político, é o comissionado, é o temporário, é o militar, tá? É o empregado público, é o servidor estatutário e é o particular em colaboração com o Estado. Então são 7 categorias e a última categoria, essa particulares em colaboração com o Estado, nós vamos dividir mais 5. Tá? Mas é matéria do semestre que vem. Ok? Matéria do semestre que vem. Tá bom? Então, agente público, quem é? Pessoa física. O agente público é uma pessoa física que, independentemente de remuneração ou habitualidade, desempenha uma função pública. Então, primeiro requisito ou elemento do ato administrativo, agente público competente, ou seja, é praticado por uma pessoa física que, independentemente de remuneração ou habitualidade, está desempenhando uma função pública. Bom, basta ser agente público? Não, ele tem que ser competente. E o que é competência? O que é isso? É desempenhar uma atividade, uma função pública que me foi determinada por lei. Então, eu estou desempenhando uma função pública em razão de uma determinação
legal. Isso é função pública com competência. Por exemplo, né? Imagine o seguinte, Gesiel, quem é o responsável pelo inquérito policial? Quem que é o responsável, Gesiel, pelo inquérito policial? O delegado. Então, o delegado é a autoridade policial responsável por presidir o inquérito policial. É o responsável por administrar esse ato, ou melhor, esse conjunto de atos administrativos. Então, quem tem competência para assinar o relatório final? É o escrivão ou o delegado? O delegado. Por quê? Porque está previsto em lei. Então, aquele ato é praticado pelo delegado, por quê? Porque tem previsão legal. Ok? Bom, outro exemplo, quem pode representar, né, pela interceptação telefônica? Está lá previsto em lei as pessoas que podem representar pela interceptação telefônica. Um deles é o delegado de polícia, não é? Não é isso? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Não basta ser uma pessoa física que está desempenhando uma função pública. É uma pessoa física que tem competência, ou seja, recebeu essa atribuição, esse feixe de atribuições, com base na lei. Com base na lei. Então, essa é a primeira requisito do ato administrativo, é o primeiro elemento do ato administrativo. Tá joia? É a pessoa que tem força legal para praticar aquele ato. Bom, segundo elemento. O segundo requisito, não é novidade para vocês. Tá? Porque nós já tratamos dele enquanto princípio geral da administração pública. O segundo elemento é a finalidade. O que é a finalidade mesmo? O que é a finalidade? Buscar atender o bem comum, o interesse coletivo. Né? Então, esse ato administrativo deve estar buscando resultado de interesse coletivo, de interesse público. Em outras palavras, o agente público que está praticando esse ato deve estar voltado para atender interesses da coletividade. Tá bom? Professor, e se o aluno do direito, não é o e se, né? E se esse ato tiver outro interesse que não público? Esse ato será um ato desinformado. Ou seja, ocorreu um desvio de finalidade, genérico ou específico. Ocorreu um desvio de finalidade, genérico ou específico. Desvio de finalidade genérico. Foi feita ali uma rodovia, a pavimentação da rodovia, porque passa na porta da fazenda do governador. Isso aqui em Goiás quase não ocorre. Né? No Tocantins também ocorre bastante, no Pará, viu? Ocorre bastante. Viu? E tá rindo, mas rindo de nervoso, né? Então, esse ato, se realmente tem essa finalidade específica de atender interesses políticos ou de um político, de uma autoridade política, esse ato é um ato desinformado, ocorreu um desvio de finalidade. Agora, esse desvio de finalidade também pode ser da seguinte forma. O que se quer é realmente um atendimento do interesse coletivo, mas não se pratica na forma prevista em lei. Por exemplo, o Leonardo é militar, tá? O Leonardo é soldado da Polícia Militar. Ele desrespeita, pratica uma infração militar contra o seu superior hierárquico, contra o seu comandante. O comandante tem que fazer o quê? Abrir uma sindicância, abrir o processo administrativo disciplinar contra o Leonardo. Ao invés de fazer isso, visando a penalidade do Leonardo, que ele tem que ser penalizado, porque ele desrespeitou o seu superior hierárquico, ele determina a transferência do Leonardo de Anápolis para o norte do estado de Goiás, sabendo que o Leonardo é estudante do direito. Olha que bacana. O objetivo é buscar a penalidade, que é um interesse coletivo, penalizar o servidor que praticou a infração. Mas é pelo procedimento previsto em lei? Não. Nesse caso também o ato é desinformado. Também houve um desvio de finalidade. Tá joia? Então, segundo elemento do ato administrativo, o ato administrativo deve buscar o interesse coletivo. Professor? Fala, Léo. Então, nesse caso, por exemplo, esse ato de
colocar, vamos supor, um militar em outro lugar, seria inválido, por exemplo? Inválido, inválido, inválido. Houve um desvio de finalidade aí, tá? Entendi. Obrigado. Sabe qual vai ser a dificuldade disso, Léo? Pensando no mundo prático? Sim. É demonstrar isso, né? É verdade. Não é fácil, tá? Mas, de fato, ocorreu um desvio de finalidade e esse ato, ele é nulo e tem que ser assim declarado. Terceiro elemento do ato administrativo, forma. Terceiro elemento do ato administrativo é a forma. O que é forma? É a maneira com que o ato se apresenta no mundo jurídico. É a maneira como o ato, ele se expressa, ele se apresenta no mundo jurídico. Inclusive, o trabalho de vocês de segunda VA é sobre isso, tá? Então, o trabalho de vocês de segunda VA é, dentro do livro do professor Giorgio Gasparini, tem lá a parte de atos administrativos em espécie, exteriorização dos atos administrativos, tá? O trabalho de vocês é sobre isso, tá bom? Só nesse livro. Eu vou, inclusive, disponibilizar para vocês, tá bom? Eu tenho ele, tô vendo aqui se ele tá aqui em casa, se tá lá no escritório, tá aqui em casa, eu vou mandar para vocês depois, tá? Ok, vou mandar para vocês. Então, forma é o revestimento do ato, é a maneira com que ele se apresenta, ele aparece no mundo real. Geralmente, o que o aluno pensa? Bom, forma do ato, documento, burocracia, papel, forma escrita. Tá errado? Em parte não tá errado, não. Porque nós viemos de um modelo burocrático, estamos tentando, né, já há 20 anos, mais de 20 anos, migrar para o modelo gerencial. E o modelo burocrático, e parte do modelo gerencial também, é óbvio, ele é feito através de papel, documento. Então, os atos, em regra, são escritos. Mas sempre o ato administrativo tem como forma a forma escrita? Não. Tá? O ato ele pode ser escrito, ele pode ser oral, ele pode ser pictório, ele pode ser eletrônico, ele pode ser mímico. Vamos aos exemplos? Ó, ato escrito. Uma portaria, um parecer, uma circular, ato escrito. Tá? Um decreto, ato escrito. Oral, né? Ou sonoro. O Leonardo passando numa blitz, o policial militar está lá com apito, né? Ou o agente da CNTT está lá com apito. Ele vai apitar para você parar. Um longo, dois breves. Meu amigo, isso é ato administrativo. Tá? Se ele esqueceu o apito em casa, tá? Ele vai fazer você parar da mesma forma. Ele vai fazer o sinal com a mão, mandando você encostar. É um ato administrativo, mímico, mas é um ato. Pictórios, desenhos, figuras, também. No direito de trânsito nós temos vários, né? É só lembrar das placas de trânsito. Não é? Animal selvagem na pista, vento forte, pista escorregadia, lembra? São desenhos, mas são atos administrativos. Tá? Daiane, o que significa aquela placa de trânsito que é um E cortado 2 vezes? Não, né? Então tá. Não queima a cidade que você veio, não, viu? Vamos lá. Não queima a cidade que você veio, não, tá? Vamos lá. Então, são desenhos, são figuras, que também são atos administrativos, tá? É proibido parar e estacionar. Vamos lá. Eletromecânicos, por exemplo, também, vamos fugir do trânsito, não. Agora aqui em Anápolis está sendo reinstaladas as barreiras eletrônicas, não está? Está meio devagar, porque é época de eleição, né? Deu uma segurada, né?
Mas vão ser instaladas todas elas, não tenha dúvida. Então, quando você passa no barreira eletrônica, é um ato administrativo. Você vai passar ali, se você estiver acima da velocidade permitida, você vai ser fotografado e vai chegar a multa na sua casa. Então, esse ato administrativo é fotoeletromecânico. Fotoeletromecânico. É muito comum, né, agora nos últimos anos, os atos estritamente eletrônicos, que é feito tudo por computador, nota fiscal, entrega de documentos, tudo por computador, tá? Então, são exemplos aí de outras formas de atos administrativos que fogem aí a ideia de ato meramente escrito. No material de vocês, que eu passei para vocês aí agora, tem uma observação bacana pra caramba. Tá lá assim, ó. A forma é necessária à validade do ato. Aí vem assim, no material. A inexistência de forma leva à inexistência do ato, enquanto a sua inobservância leva à sua nulidade. Então, o ato tem que assumir uma forma para ele existir. Mas se a forma estiver prevista em lei, obrigatoriamente, Leonardo, tem que ser aquela que está prevista em lei. Está lá na lei que aquele ato será praticado por portaria. E aí ele é praticado por circular. Tem uma nulidade, a forma está diferente. O ato tem que ser escrito, ele foi praticado de forma oral. O ato tem que ser eletrofotomecânico, ele foi de uma outra forma. Então, se ele contraria a forma prevista em lei, ele traz nulidade. Se a forma não existe, ele também não existe. Ok. Bom, quarto elemento, quarto requisito do ato administrativo. Motivo. Meus queridos, motivo para alguns autores, que é a corrente majoritária que eu falei para vocês, é a mesma coisa que causa. Causa e motivo é a mesma coisa para a corrente majoritária. Certo? Mas vamos estudar a corrente minoritária, como eu disse. Motivo. O que é o motivo? E também isso aqui não é novidade para vocês, nós estudamos lá atrás. Quando eu falei do princípio da motivação, eu fiz a distinção entre motivação, motivo e móvel. Motivação, motivo e móvel. Tá? Inclusive no material de vocês. Bom, vamos lá. O que é motivo? Motivo é o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato administrativo. Então, o acontecimento fático ou jurídico que leva à prática do ato administrativo é o motivo. Tá? Quando nós falamos sobre o princípio da motivação, eu fiz uma distinção para vocês entre motivação, motivo e móvel. Nós falamos sobre o motivo. Foi aquele exemplo da ponte que caiu. Lembra da ponte que caiu? No início do semestre. Eu fiz, olha, vem uma forte chuva, leva a ponte aqui. E aí, o município tem que reconstruir a ponte. Então, o motivo, o acontecimento fático. Qual foi o acontecimento fático? A ponte caiu. Motivação, as justificativas, os considerandos apresentados pelo poder público para a prática do ato. Qual ato? A reconstrução da ponte. Né? Então, o motivo nada mais é do que o acontecimento fático ou jurídico aí que leva à realização do ato. Né? É importante rememorar aí a teoria dos motivos determinantes. Eu tenho discutido muito no mundo prático, né, no dia a dia da advocacia, a teoria dos motivos determinantes. Ok? Por quê? Porque, infelizmente, é comum nós encontrarmos atos administrativos que é apresentado um motivo pelo gestor público que não existiu no mundo real, ou seja, é uma mentira, é uma falácia. É uma inverdade. É muito comum, muito comum. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, não vou citar nomes, né? Mas tem uma ação nossa no escritório que está discutindo justamente a teoria dos motivos determinantes, que um determinado servidor público foi dispensado, né, do serviço público, porque a situação dele não era efetiva, era temporária ainda. Quando ele foi dispensado do serviço público, o órgão alegou várias doenças, várias enfermidades.
de ordem psiquiátrica, de ordem psicológica. E aí, ele foi dispensado. Né? Só que ele tinha conhecimento que ele não tinha aqueles problemas de saúde. Foi num médico particular, não constatou as enfermidades, foi no psicólogo, foi em 2 psiquiatras, foi em outro psicólogo, todo mundo fazendo laudo, falando que ele não tinha o problema de saúde. Mas no documento que fundamentava a dispensa dele, do serviço público, falava justamente que ele tinha doença. Ou seja, ó, a dispensa dele tinha um motivo. Qual? A enfermidade. Essa enfermidade existia no mundo real? Não. Logo feriu a teoria dos motivos determinantes. O motivo ele não é simplesmente apresentar um motivo aleatório. Esse motivo ele tem que existir no mundo real. Então, qual que é a discussão que está sendo feita nessa ação? Se esse menino deve voltar ou não ao serviço público. Outro exemplo, também, concurso público. Concurso público da Força Aérea. Concurso público para sargento da Força Aérea. O menino estudando muito, chega na fase de vida pregressa, não, de inspeção de saúde. Chegou na fase de inspeção de saúde, o médico psiquiatra falou que ele tinha uma determinada enfermidade. Por quê? Porque ele tem ocnofagia, ele teria enfermidade de ocnofagia. O que é isso? É roer unha. É roer unha. Só que essa enfermidade ela tem vários níveis. E para ser desligado do concurso público por essa enfermidade, tinha que ser o nível mais gravíssimo, mais grave. Mas é uma questão de ordem psiquiatra também. E essa mesma enfermidade é avaliada dentro da inspeção psicológica. Aí dentro da inspeção psicológica, ele também foi avaliado e foi aprovado. Na inspeção de saúde, pelo psiquiatra, ele foi reprovado por essa enfermidade. Na inspeção psicológica, ele foi aprovado. A psicóloga não encontrou a enfermidade. Quando a gente foi ver o processo, né, a gente percebeu que... O processo não, o procedimento, né? A gente percebeu que quem fez a inspeção de saúde dele não foi um psiquiatra. Foi um dermatologista da Força Aérea. E esse dermatologista colocou no laudo, né, dispensando ele como inapto, que ele tinha essa doença, essa enfermidade de ordem psiquiátrica, né? Bom, novamente, esse menino foi aos médicos particulares, 2 psiquiatras, mais 2 psicólogos, e todo mundo fazendo laudo positivo para ele. Não, ele não tem essa doença, ele não tem essa doença, não tem essa doença. Ele tem estabilidade emocional, ele tem estabilidade, não tem problema de saúde. Novamente, ação contra o Estado, contra a União, contra a Força Aérea. Por quê? Porque tem aí, né, o desrespeito à teoria dos motivos determinantes. Ele foi desligado, foi considerado inapto num concurso público, foi desligado do concurso público por uma suposta doença que não existe. Teoria dos motivos determinantes. O que é a teoria dos motivos determinantes? O motivo ele tem que existir no mundo real. Não é simplesmente uma falácia do poder público. Bom, seguindo. Como eu disse para vocês, motivo é a mesma coisa que causa para a grande maioria da doutrina. Quinto requisito ou elemento, conteúdo, que para a grande maioria da doutrina, conteúdo e objeto é a mesma coisa. Bom, conteúdo e objeto para a corrente majoritária é a mesma coisa. A gente está estudando de forma separada. Conteúdo, o que é o conteúdo? É o que o ato prescreve, é o que o ato determina. O que ele está mandando? Quais são os efeitos do ato? Né? Ele está prescrevendo alguma coisa, ele está dispondo sobre alguma coisa. Né? O conceito que está aí no material de vocês, que vem do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é o seguinte: é o que o ato decide, enuncia, certifica, opina ou modifica na ordem jurídica. Também é chamado de objeto. Por exemplo, a outorga de uso de um bem público, horário de funcionamento de um estabelecimento público, né, de um órgão público. Então, isso é o conteúdo, é o que o ato está prescrevendo. Bom, como eu disse, conteúdo e objeto, para a grande maioria da doutrina, é a mesma coisa. Mas para aqueles que pensam que são elementos diferentes, o
que seria objeto? Né? Objeto, se você for seguir a corrente minoritária, né? Objeto é a coisa sobre a qual recai os efeitos do ato administrativo. Tá bom? É a coisa sobre a qual recai os efeitos do ato administrativo. Imagine a seguinte situação, ó. O circo chega na cidade. Sabe aqueles circos que andam pelo país inteiro? Chega na cidade. O dono do circo vai até a prefeitura e solicita para o secretário municipal de cultura um local público para instalar o circo. Então ele pede uma autorização. Ó, eu preciso de uma autorização. Eu cheguei com o circo na cidade. Então tem um local público aí para a gente instalar? Beleza, tem, ó, tem tal local. Tem um imóvel público ali que não é edificado. Você pode instalar seu circo lá. Beleza? Beleza. Vai lá e instala o circo. O que é o ato? O que é o conteúdo? É a autorização de uso do bem. E o que é o objeto? É o próprio imóvel, é a coisa. Tá? Então, para a doutrina minoritária, que faz uma distinção entre conteúdo e objeto, é isso. Tá bom? E causa, como eu disse para vocês também, causa, para a grande maioria da doutrina, é a mesma coisa que motivo, né? Então, aqui nós estamos estudando algo que não é a doutrina majoritária, é a doutrina minoritária. O que é causa? Entre todos esses elementos que eu falei para vocês, entre todos esses requisitos que eu falei para vocês, tem que ter uma correlação lógica. Deve existir uma relação de adequação. Essa correlação lógica é que é a causa. Se não existir uma correlação lógica, uma relação de adequação entre o objeto, né, entre o conteúdo e os demais elementos do ato, não tem causa. Bom, professor, me dá um exemplo aí. Simples. Lembra o exemplo da ponte que caiu? A ponte caiu, né? O Estado tem que reconstruir a ponte. Isso tem uma relação lógica? A ponte caiu, o Estado tem que reconstruir a ponte. Isso é lógico? Tem uma adequação aí? Claro que tem. Mas olha só, a seguinte afirmação. A ponte caiu. Ah, tá, então beleza. Então, se a ponte caiu, nós vamos construir do lado de lá do rio uma nova creche. Tem relação lógica? Óbvio que não. Tá? Bom, esses são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Tá? Presta atenção aqui agora. Vamos falar de perfeição, validade e eficácia. Tá? Perfeição, validade, eficácia e vigência. Primeira delas, a mais difícil, perfeição. Quando que um ato administrativo é perfeito? O ato administrativo é perfeito quando ele está pronto, ele está completo, ele está formado, está pronto, está acabado. Se ele tem todos os seus elementos, todos os seus requisitos, ele está materialmente formado. Então, ele está perfeito. Presta atenção aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção. Se tem motivo, conteúdo, finalidade, forma, causa e assinatura da autoridade competente, ele está pronto. Ele é perfeito. Aí vem a seguinte pergunta, senhor de concurso, viu? Igor. Vem a seguinte pergunta, ô Igor, assim, ó. O ato administrativo, ele tem todos os seus elementos, logo ele é perfeito. Mas ele possui um vício, ele possui uma ilegalidade. Ele continua sendo perfeito, Daiane? Igor, continua sendo perfeito? Repete a pergunta, professor, por favor. Igor, a pergunta é a seguinte, Daiane, Igor. Olha aqui, ó. O ato tem todos os elementos. Então ele tem motivo, conteúdo, finalidade, forma, causa, tem tudo. Assinatura da autoridade competente. Então ele é perfeito, porque tem todos os seus elementos. Mas aí você encontra um vício, uma ilegalidade no ato. Ele continua sendo perfeito? Eu acho que não. Eu acho que não. Você, Daiane? Eu acredito que não, professor. Ele é perfeito, porém inválido? Ah, por isso que é uma questãozinha que parece muito em prova, porque muita gente cai, tá?
Presta atenção. Aqui nós estamos falando de ato administrativo perfeito. O ato administrativo perfeito é aquele que tem todos os requisitos, todos os elementos para a sua formação. Nesses elementos que eu acabei de falar, tem legalidade como elemento? Em algum momento eu falei para vocês sobre esses requisitos, falei sobre legalidade? Em nenhum momento eu falei sobre legalidade. Então interessa se ele é legal ou ilegal para ser perfeito? Não interessa. Ele é perfeito mesmo sendo ilegal. Professor, mas que absurdo que o senhor está falando? É esse absurdo mesmo. Tá? Perfeição do ato administrativo não está relacionada à validade que você falou, Daiane, do ato administrativo. Ele é perfeito, porém inválido? É isso mesmo. Ele é perfeito, porém inválido. Ele é perfeito, tem todos os elementos. Não existe como elemento do ato administrativo a ilegalidade ou legalidade. Ele é perfeito, mas inválido se possui um vício. Isso mesmo, você falou direitinho. Você não teve confiança. Mas vamos lá. Então, perfeito. Sabe por que a gente confunde muito isso, Igor? Sabe por que a gente confunde muito isso? Vocês lembram de algo, a sua mente, né, a sua memória, armazenou um conteúdo lá do direito administrativo, lá do direito civil, lá da introdução ao direito. Lá no direito civil, vocês aprenderam o ato juridicamente perfeito. Ato juridicamente perfeito, lá no direito civil. Aqui nós estamos falando do ato administrativo perfeito. Que eu me lembro que qualquer visto tornaria imperfeito, né? Legal, isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Isso aí é teoria lá do direito civil, por isso vocês erram aqui no direito administrativo. No direito civil a gente aprende o ato juridicamente perfeito. Para ser o ato juridicamente perfeito, lá no direito civil, ele precisa ser válido? Precisa. Ele tem que ter legalidade? Tem. Porque se ele for inválido, ele não é perfeito. Aqui, nós estamos falando de ato perfeito. Ato administrativo perfeito. O ato administrativo perfeito é que ele possui todos os seus requisitos de formação. E nos requisitos de formação, nós não encontramos a legalidade como elemento, como requisito. Por isso que a fala da Daiane foi certinha. Ele é perfeito, mas inválido. Isso mesmo. Porque aí vem a segunda fala, o segundo item. Validade. Quando que ele vai ser válido? Quando ele foi confeccionado dentro do ordenamento jurídico. Quando ele respeitou o ordenamento jurídico. Se ele respeitou o ordenamento jurídico, ele não possui vício, ele não possui ilegalidades. Logo, ele é válido. Se ele possui vícios, se ele não respeitou o ordenamento jurídico, ele é inválido. Beleza? Tranquilo? Bom, terceiro ponto, eficácia. Bom, eficácia, eu gosto de falar dela junto com a vigência, que é outra coisa que geralmente a gente erra. Vigência e eficácia é a mesma coisa? Não é. Vigência e eficácia são coisas diferentes. Em regra, o ato administrativo tem vigência e eficácia a partir da sua publicação. Vigência é quando o ato passa a integrar o ordenamento jurídico. Quando o ato administrativo passa a integrar o ordenamento jurídico, ele tem vigência. E eficácia? Também não é com a publicação? Não. Com a publicação, ele passa a ter vigência. Eficácia, você tem que fazer uma outra análise para saber se com a publicação ele tem eficácia ou não. O ato eficaz, o ato administrativo eficaz é aquele que está pronto para a produção dos efeitos para os quais foi pré-ordenado. Será que o ato está pronto para a produção de efeitos? Se ele está pronto para a produção de efeitos, é um ato eficaz. Mas, não raras vezes, o ato administrativo ele pode estar na dependência de um termo futuro ou condição. Lembra lá do direito civil? Termo futuro ou condição. Se tiver na dependência de um termo futuro ou condição, ele com a publicação passa a ter vigência, mas não tem eficácia ainda. Quer ver um exemplo? Para você tirar essa careta do rosto? Dia 22/10 foi publicado um ato. Nesse ato fala o seguinte, que o horário de funcionamento do fórum, a partir da semana que vem,
para atendimento externo é das 14 às 19. Certo? Hoje é dia 22, quinta-feira. 22, 23, 24, 25, 26. 26, segunda-feira. Então, esse ato que foi publicado hoje entrou no ordenamento jurídico, tem vigência. Mas ele já está produzindo efeitos hoje? Hoje já está mudando o horário de funcionamento do fórum? Não, só a partir de segunda-feira. Então, ele está amarrado a um termo futuro. Então, hoje ele tem vigência, mas só terá eficácia a partir de segunda-feira. Perceberam? Então, esse cuidado você tem que ter. Eficácia e vigência nem sempre se dão com a publicação. A vigência, sim, publicou, ela passa a integrar o ordenamento jurídico, ela passa a produzir status, né, dentro do ordenamento jurídico e logo ela tem vigência. Mas eficácia, você tem que verificar, responder essa pergunta. Será que tem termo futuro? Será que tem uma condição futura? Se tiver, nós não temos como afirmar que ele tem eficácia, só depois do adimplemento da condição ou do termo futuro. Bom, vamos lá. Efeitos do ato administrativo, tá? Nós temos os efeitos próprios e os efeitos impróprios. Em outras palavras, gente, o ato é praticado e a administração pública quer produzir um efeito. Esse efeito buscado, esse efeito querido pela administração, é o efeito próprio. Mas, muitas vezes, além do efeito próprio, nós temos situações que são alcançadas sem que a administração pública tivesse o desejo disso. Então, são situações não queridas, não buscadas pela administração pública. Esse é o efeito impróprio. Tá? Imagine a situação, olha lá, ó. Lembra que eu citei para vocês o exemplo do circo que chegou na cidade? Então, o circo chegou na cidade. Foi lá e pediu uma autorização para usar uma área pública. Essa autorização foi conferida pelo município. Tá bom? E esse circo está lá 1 semana, 2, 3, 4 semanas. E o poder público, atendendo a todos os requisitos previstos em lei, vende esse imóvel. Vendeu. Tá? Alienou esse imóvel. O objetivo do poder público com a alienação é tirar o circo de lá? Acabar com a autorização? Não. Mas isso aconteceu? Aconteceu. É o efeito impróprio. O objetivo da administração pública com a venda do imóvel não era retirar o circo de lá, acabar com a autorização. Mas aconteceu. É um efeito impróprio. Tá bom? Então, efeitos do ato. Efeitos próprios, efeitos impróprios. Efeitos próprios são aqueles buscados, queridos. Efeitos impróprios são aqueles que não eram buscados, mas que ocorrem com a prática do ato. Professor, Fala. um exemplo meio debochado seria a Câmara Municipal de Anápolis, é um efeito impróprio? Aquilo ali, eu não posso falar que ela está sendo gravada, né? Não posso falar que efeito é aquilo, não. Mas existe um, né? Tem um efeito muito grande, viu? Mas não posso falar, não. Aula não tem, pelo menos nessa época, não pode ter conotação política. Vamos lá. Vamos lá. Professor, Fala, Igor. aproveitando a deixa da Daiane com a Câmara, o direito administrativo municipal, ele diz essa parte do ambiental. Quanto à Câmara, porque eles lá tem uma mina, né, da água. Igor, isso é uma aberração. É o que eu posso te falar. Não só direito administrativo, mas direito ambiental, direito criminal. É muita coisa que você faz. Eu acho que com a construção daquele caixote lá, daquela caixa de tomate invertida, de cabeça para baixo, eles conseguiram
um objeto tudo em todos os âmbitos do direito público, viu? Lá pode ser estudado em todos os âmbitos do direito público, não é administrativo, não. Administrativo, direito constitucional, direito ambiental, direito... é muita coisa, tá? É muita coisa. E é engraçado, né, a hipocrisia, né? Porque o Bretas foi construído também sobre uma mina e lá foi embargado. É. E aí, não é só uma conotação política, não, né? Porque cadê os órgãos públicos que têm o papel de controle? Fiscalizar, né? De fiscalização, né? Tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Né? Cadê os órgãos responsáveis por isso? Né? Não fizeram nada. Estão fazendo agora. Agora tem um monte de ação de improbidade ocorrendo aí, né? Mas na época tinha que ter sido feito. Mas vamos mudar de assunto, porque senão fica parecendo que é uma questão política, e eu fico incomodado com isso agora, nesse momento. Em outro momento a gente pode discutir isso. Tá bom? Certo. Obrigado. Beleza? Vamos lá. Gente, tem uma observação no material que eu passei para vocês, só para encerrar a aula, é o seguinte, ó. Quando o ato administrativo é declarado inválido, a invalidação do ato administrativo só, em regra, só atinge o efeito próprio, tá? E não o impróprio. Tem observação aí que foi apresentada nos slides de vocês. Um exemplo disso é o servidor público irregular, tá? Então, por exemplo, o camarada entra, o Igor, por exemplo, vamos citar o Igor. O Igor, ele faz um concurso público para delegado. Hoje ele está no 7º período. Ele já pode ser delegado no 7º período? Não. Mas ele pode fazer o concurso? Pode. Aí, quando sai o resultado do concurso, ele apresenta um certificado de conclusão do curso de direito falso. Não percebem isso e ele entra para ser delegado. Daqui um ano descobrem que o certificado dele é falso. Durante esse um ano ele trabalhou? Trabalhou. Produziu vários atos? Produziu. O que vai acontecer com a declaração de nulidade da nomeação dele? Ele vai perder o cargo. E o que ele produziu? Em regra, está válido. O efeito próprio é uma coisa, o efeito impróprio é outra. Então, todos esses atos que ele praticou, se trouxe prejuízo a terceiro, esse terceiro também tem que discutir esse ato de forma específica. Tá bom? Então, em regra, quando se invalida um ato administrativo, em regra, ele só atinge os efeitos próprios e não os impróprios. Ok? Bem, meus queridos, o tema da aula de hoje era esse. Na semana que vem a gente continua com os atributos do ato administrativo, tá? Vamos abrir aí agora para as perguntas. Receber as perguntas de vocês. Vamos lá, Alexandre. Falou nada hoje ainda. Maiana, não falou nada também. Tô quietinho, professor. Quietinho, né? Quietinho aqui, professor. Maiana Ribeiro. Micaele também não falou nada. O Douglas. Marcos. Oi, professor. Tô fazendo a impugnação e prestando atenção na aula. Impugnação de que você está impugnando aí, menina? É um NAS. Ah, do NAS. Eu tô tipo a Micaele, viu? É, né? Gente, perguntas? Se não tiver mais perguntas, nós vamos ficando por aqui, então. Abraço. Acessem o AVA, hein? Acessem o AVA, tem muita novidade lá, tá? Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus, tá bom? Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Bom final de semana. Você também, Alexandre. Um abraço. Abração. Boa noite, Zé.